Está gravando. Boa noite a todos presentes, doutor Antônio, Gabriel, doutor Lourenço, Rodney, Osíris, Tiago e Rogério Pedrini, que se faz presente. Vamos iniciar aqui a pauta de julgamento do pleno de número 38 de 2023. E temos em pauta aqui 2 recursos hoje para apreciação, sendo um em que é do Esporte Clube Tupi, que o doutor Rogério, aliás, o Rogério tem o interesse de acompanhar, que é da relatoria do doutor Tiago, né? Então, por conta disso, já passo a palavra ao doutor Tiago para poder se manifestar no relatório e, posteriormente, a gente avança em relação à manifestação da Procuradoria e, eventualmente, da Defesa. Primeiramente, obrigado, presidente. Boa noite a todos os colegas aí, ao Rogério. Vou ao relatório. Verso nos autos sobre recurso voluntário interposto por Esporte Clube Tupi em favor do atleta Marcos Vinícius Valadares Vital. Eu faço decisão proferida pela primeira comissão disciplinar que condenou o referido atleta a pena de suspensão de 6 partidos oficiais pela infração do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Sustento recorrente que não teria praticado o ato narrado na denúncia, qual seja, desferido um soco no rosto do adversário, mas sim que teria empurrado o atleta da agremiação contrária, indicando como prova do alegado que teria saído de campo tranquilamente após o fato, buscando, com o referido argumento, sua absolvição. Postula ainda, alternativamente, a redução da pena de 6 jogos que lhe for imposta. O efeito suspensivo foi parcialmente deferido na forma do artigo 53, parágrafo 3º e 4º da Lei Pelé. É o necessário para o relatório, presidente. Excelente. Então, doutor Lourenço, tem interesse em se manifestar na presente demanda? Boa noite a todos. Não, só corroborar com o conteúdo da denúncia. Ótimo. O doutor Rogério vai somente acompanhar o julgamento, correto? Presidente, sim, porque não faz de uso postulante nesse caso, né? Exatamente. O recurso do atleta e a advogada habilitada nos autos. Se fosse o clube, até poderia. Então, por conta disso, a gente já pode avançar, doutor Tiago, em relação a teu posicionamento. Presidente, até para fazer, como o voto é de fácil compreensão, eu vou tentar fazer um breve resumo. Com relação ao argumento absolutório, no sentido de que o atleta não teria desferido o soco e simplesmente empurrado o atleta adversário, essa alegação não veio lastreada de qualquer tipo veio lastreada de qualquer tipo de linha de probatória com relação ao argumento. Para facilitar o entendimento dos novos colegas, extrai-se da súmula do jogo ocorrido no dia 3 de setembro de 2023 o seguinte: cartão vermelho direto, motivo 345, dar soco num adversário, por após marcação de uma falta em favor da sua equipe, atingir o jogador número 8, senhor João Paulo Souza da Silva, da equipe do Jaguaré, com um soco no pescoço e o atleta, após a expulsão, saiu de campo sem maiores problemas. É isso que relata a súmula. Então, como já registrei, não houve qualquer prova no sentido contrário, nós teremos, o voto segue a linha da presunção de veracidade da súmula do jogo, com base no artigo 58, parágrafo 3º do CBJD, circunstância pelo qual estou aqui a rechaçar a questão da absolvição do atleta. Com relação ao pedido alternativo de redução da pena imposta,
concluir pela sua procedência com base em argumentos bem objetivos. Como relatei inicialmente, o atleta foi penalizado nas vias do artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, que prevê uma pena de 4 a 12 jogos de suspensão. E a decisão recorrida fixou a pena em 6 jogos. E estou entendendo pela redução para a pena mínima de 4 jogos com base em 3 argumentos básicos. Primeiro, que o jogo em que foi disputado, né, o campeonato em que foi disputado o jogo agora em apreciação foi do Capixabão Série B, que possui 10 jogos, né, na sua totalidade, né? A pena foi de 6, ou seja, o atleta ficaria 60% do campeonato fora 60% fora do campeonato. A súmula também não traz, presidente e eminentes colegas, qualquer maior desdobramento com relação à integridade física do atleta vítima do soco, né? Tanto que não registra qualquer tipo de fato anormal, e sequer o atleta vítima teve que ser substituído. Então, esse é o segundo argumento. O primeiro foi proporcionalidade e o segundo argumento é que não existiram maiores desdobramentos da atividade física do atleta vítima, apesar da gravidade do fato, né? Não deixo de reconhecer esse fato. E o terceiro argumento que me levou à conclusão para a redução da pena é que não existe no processo qualquer tipo de indicativo que ele seja reincidente com relação a condutas dessa natureza dentro do campeonato. Então, presidente, com base nesses argumentos, sendo bem objetivo, estou reduzindo a pena de 6 para 4 jogos de suspensão, que é a pena mínima prevista para o artigo cujo qual o atleta fora enquadrado pela comissão disciplinar. Como voto. Perfeito. Seguindo, então, pela ordem que nós temos, deixa eu só verificar aqui, pela ordem de votação. Então, os mais antigos, a gente segue aqui para a manifestação do doutor Lúcio. Doutor Antônio Lúcio, como vota? Eu acompanho o relator. Então, a gente está conhecendo e dando parcial provimento ao recurso para reduzir a sanção para 4 jogos, acompanhado pelo doutor Lúcio. E agora, doutor Osíris, como se manifesta? Eu parabenizo o ilustre relator pelo belíssimo trabalho e também acompanho o seu voto, reduzindo de 6 para 4 jogos. Maravilha. Doutor Osíris. Doutor Rogério não se faz presente, né? Então, eu estou aqui. Não, é o auditor. Rogério o doutor Rogério está presente, mas eu acho que não acompanhou o relatório. Ou acompanhou e eu não percebi. Isso agora, doutor? Eu, na verdade, acompanhei a parte final do relatório. Então, de toda sorte, eu acho que eu vou me abster do voto, né? Tá. Então, perfeito. Então, falta agora o doutor Gabriel. Como se manifesta, doutor? Eu vou discordar, acompanho e manter a penalização, mas discordo na pena. Eu entendo que o fato da Série B ter 10 jogos apenas não é bônus para o atleta. Eu acho que deve ser o cuidado que ele precisa ter para se manter jogando. A proporcionalidade deve ser medida no ato que ele praticou em campo, que é o soco. Ele foi revel, não apresentou nada, nem se fez presente no julgamento. Quer dizer, a presunção de veracidade da súmula também está nessa extensão, né? O fato de um atleta não ter sido substituído na partida e ter continuado, ou a integridade física dele, isso, na verdade, serve para agravar a pena conforme o artigo 254A prevê, ou seja, isso é para agravar, então isso não serve para diminuir a pena nesse sentido.
Inclusive, se o outro atleta praticar essa infração, ele pode ficar o mesmo período que o outro ficar fora, né? Então, eu entendo também que isso não pode ser aplicado. E também até por manter uma coerência no sentido de que eu já votei nesse sentido, lances parecidos, idênticos, inclusive um último do Rio Branco, a qual eu fui relator, de que a pena deveria ser 6 jogos. Então, se nesse momento eu voto para reduzir para 4, eu não estou sendo coerente com as minhas atitudes. Então, o meu voto é em permanecer a decisão da comissão disciplinar, tanto na condenação quanto na aplicação dos 6 jogos. E que sirva de educação, né, porque a pena tem que ter esse caráter educativo para que o atleta saiba que há poucos jogos e que ele não pode cometer essa infração. E fica um recado ao clube que deve proporcionar palestras e educação a esse atleta, mostrar para ele que a gravidade dos atos dele, de dar um soco em alguém, e ele poder ficar fora, um soco, chute, machucar o outro adversário, vai prejudicar a equipe dele, prejudica ele e a equipe. E dar uma pena menor não pode ser para beneficiá-lo porque há poucos jogos. Então, é assim que eu entendo e é assim que eu voto, senhor presidente. Excelente. Então, o doutor Gabriel vota pelo conhecimento e desprovimento do recurso, né? E, por fim, a gente tem a manifestação do doutor Rodney. Como se manifesta, doutor? Presidente, eu vou render aqui as minhas homenagens ao brilhante entendimento do doutor Gabriel, né? E só para esclarecer aqui que, na verdade, agora, em relação às rodadas que faltam, acho que tanto faz, porque para o Tupi o campeonato está encerrado, né? Já que já se encontra nas fases finais, ele foi eliminado nessa última fase agora, não vai participar mais do campeonato, mas eu acompanho o voto do relator, né? No sentido de diminuir, até considerando que já não tem mais campeonato pela frente para o jogador e para a equipe. Perfeito. Eu também acredito que, por não ter nenhuma circunstância além do tipo, não ter reincidência, nada que possa agravar o fato em si, fato típico, né? Deva efetivamente ter esse parcial provimento para redução no mínimo da sanção. E então declaro o resultado por maioria, tá, Rita? Por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para reduzir a sanção, o apenamento para 4 jogos. Então, com relação ao processo do doutor Tiago, que é o processo 190, temos esse resultado, né? E a gente pode avançar para a apreciação do processo 188, que é da relatoria do doutor Rodney, né? E aí eu já passo a palavra ao doutor Rodney para Vossa Excelência possa se manifestar no relatório dessa demanda. O relatório não vai ser depois, não vai ser depois do... Você vai conhecer o recurso? Não pediram a questão de ordem aí? Então, acredito que após o relatório tem a manifestação da Procuradoria, da Defesa, e aí a gente fraciona o julgamento. Acredito que a dinâmica seja melhor. Tudo bem. Pode ser assim, doutor Rodney? Pode. Vamos fazer da melhor forma. Permitam aqui a leitura rápida, eu vou desviar o olhar um pouco. Processo 188/2023, recurso voluntário da Procuradoria de Justiça Desportiva contra a decisão da primeira comissão disciplinar. Trata-se o presente de recurso voluntário com origem de denúncia oferecida pela douta Procuradoria por fatos registrados na partida entre
Castelense e Esporte Clube Brasil Capixaba, ocorrida pelo Campeonato Série B desse ano, no dia 1º de setembro, né, onde tem ali a descrição na súmula de condutas contra os atletas Paulo Henrique de Paiva e Alan Gomes Riquieri, do Castelense, no caso. A denúncia informa que o Paulo Henrique foi denunciado ali por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, em razão de segundo recebimento de cartão amarelo e expulsão aos 42 minutos do segundo tempo, né, por protestar ostensiva e ofensivamente contra as decisões da arbitragem, informando que ele ainda esboçou muita resistência em deixar o banco de reserva. Né, em relação ao atleta Alan Gomes Riquieri, também recorrido aí pela Procuradoria, a denúncia propôs o indiciamento por infração aos... Só um minutinho aqui, peraí. Isso. Propôs o indiciamento dele nos artigos 254, parágrafo 1º, inciso 2, em razão de uma jogada de forma temerária, e artigo 258-B, parágrafo 2º do CBJD, por invasão de campo ao final do jogo, né? E aí consta que ele foi expulso, então, nos acréscimos do segundo tempo de jogo por uma jogada que foi temerária, segundo cartão amarelo, saiu de campo e depois retornou ao final para reclamar e tentar agredir a arbitragem, segundo o relato. Né? Devidamente citados e intimados todos acompanharam a sessão de julgamento, tendo sido oferecida na ocasião defesa oral por advogado, também escrito. Não consta dos autos nenhuma informação de antecedente dos recorridos. Também não vi, dentro dos autos, nenhum relatório do delegado da partida. E a comissão disciplinar, no caso, a primeira comissão, por unanimidade de votos, pugnou pela absolvição de ambos, e a Procuradoria se insurgiu contra essa decisão por via do presente recurso, o qual foi considerado tempestivo e recebido apenas no seu efeito devolutivo pela presidência. Os recorridos foram intimados em 28 de 9 de 2023 e a manifestação apresentada no dia 4 de 10, e entendo que fora do trilho legalmente assinalado no que determina o CBJD. E, em suma, as manifestações reiteram os depoimentos prestados e, no mérito, ele ataca a presunção de veracidade da súmula, pugna pela rejeição de preliminar e manutenção da decisão em análise. Não houve manifestação escrita da Procuradoria, mesmo tendo sido intimada na mesma data dos requeridos, dos recorridos, no caso. Esse é o relatório, presidente. Excelente. Eu estou vendo aqui a presença do senhor Marcos Vinícius. Está somente para acompanhar o julgamento, senhor Marcos? Sim, senhor. Perfeito. Então, por conta disso, vamos passar a palavra para a Procuradoria, na pessoa do doutor Lourenço, para verificar a manifestação a respeito da demanda. Presidente, nós vamos fazer aqui o julgamento fatiado ou posso fazer alguma consideração aqui com relação aos dois atletas, de uma vez? Então, acredito que possa fazer totalmente, que aí a gente fraciona depois o julgamento em relação ao conhecimento e depois em relação a cada atleta. Ok. Bom, também um preliminar, presidente, de nulidade ali. presidente, só corroborar aqui, a minha manifestação vai ser especificamente com relação ao atleta Alan, né? Os dois atletas ali, Paulo Henrique e Alan Gomes,
foram denunciados do artigo 258, sendo que o Alan Gomes também no artigo 243F. E aí, senhores, a resignação aqui da Procuradoria é que, no voto da douta relatora da Comissão Disciplinar, foi aplicado aqui aquele entendimento de segundo cartão amarelo, e aí entenderam pela absolvição, que foi acompanhado aqui pela maioria dos auditores. Entretanto, presidente, gostaria só de ressaltar aqui, e foi objeto, inclusive, de pontuação e de constatação no voto anterior a este, por alguns auditores aqui, a veracidade da súmula. E a questão aqui com relação ao atleta Alan Gomes, especificamente aqui, que eu vou manifestar, é que além do cartão 258, consta na súmula aqui o seguinte: mas após o término da partida, o mesmo invadiu o campo de jogo para tentar agredir a arbitragem, sendo contido pelo policiamento que usou gás de pimenta e força. Ora, então me parece aqui que não foi levado em consideração essa parte da súmula aqui para fins de análise, porque a análise ali se focou no segundo cartão amarelo, que foi em razão de discordar, né, do árbitro, né? Então, aqui houve uma absolvição por parte da primeira comissão das duas penalidades aplicadas aqui no processo, e aí a Procuradoria aqui se manifesta no sentido dos senhores levarem em consideração esse segundo fato, que entrou no campo de jogo após o término da partida esse atleta Alan Gomes Requier para tentar agredir a arbitragem, sendo contido pelo policiamento. E esse fato aqui, juntamente com o outro, foram absolvidos. Esse atleta foi absolvido pela primeira instância aqui de julgamento. Então, essa é a minha observação que eu faço aqui, para que os senhores levem em consideração esse dispositivo da súmula registrado pelo árbitro. Essa é a minha manifestação, presidente. Excelente. Pelos atletas, não temos ninguém, correto? Então, ante a ausência de representante dos atletas, a gente fraciona o julgamento agora em relação inicialmente ao conhecimento ou não do recurso. Como se manifestou o doutor Rodney, como entende? Eu entendo que o recurso ele é tempestivo e ele é perfeito. Então, ele pode ser processado, tendo um primeiro fato a ser debatido em relação à preliminar suscitada pela Procuradoria, de nulidade em relação à questão do depoimento de um dos atletas. Perfeito. A questão... Perdão, te interrompi, doutor Roger? Como a gente tinha a proposição do doutor Gabriel, se haveria uma discussão, se ele vai levantar ela ou não, até para continuar, porque seria diferente da argumentação em relação ao voto. Não, me parece que sim, parece que já está em discussão isso, não? Ou eu entendi errado? Sim, sim. E, pelo que eu entendi, o doutor Rodney conhece o recurso, né? Isso, eu entendi isso. Então, vou avançar na coleta dos votos com o doutor Osíris em relação ao conhecimento do recurso. Doutor Osíris. Eu também conheço do recurso. Perdão, doutor Antônio Lúcio, tipo lei. Mas não, acho que é doutor Osíris, mas é doutor Osíris mesmo, que ele é mais antigo, e Rogério também. Mas não seria o vice-presidente? Exatamente. É o vice-presidente. Tá. Não, por... Depois é o mais antigo. Nomeado mais antigo, né? Não, então tudo bem. Porque aqui são todos jovens. Não, mas tudo bem. Por isso aí, então eu vou acatar agora, porque se for o mais antigo, eu fiquei. Tá? Eu vou conhecer também. Recurso.
Perfeito. Então, temos o voto do doutor Antônio, doutor Osíris. Doutor Rogério, como se manifesta? Pelo conhecimento. Acompanho o relator. Perfeito. Doutor Rogério. Doutor Tiago? Tem áudio. Está cortado o áudio. Doutor Tiago, não conseguimos te ouvir. Acho que ele caiu. Não, eu estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo o Tiago? Não ouvi não. Não ouvi não. Ele caiu. Acho que ele caiu. Está retornando. Então, vamos ter um pouquinho de paciência só para... Doutor Tiago retornou, mas está sem áudio. Cortou o áudio. Doutor Tiago? Ele está falando aqui no grupo. Caiu. Está falando que está voltando, mas sem som. Presidente, voltei agora? Agora sim. Ok. Estamos no julgamento da preliminar do conhecimento ou não do recurso. Procede? Procede. Isso aí. Como é que está a votação, presidente? Só para eu ter conhecimento. Doutor Rodney, doutor Antônio, doutor Osíris e doutor Rogério conhecem do recurso. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Ótimo. E aí, agora, deixa eu... Minha vez. Voltar aqui. Só um minutinho. Mas é o doutor Gabriel. É você, né, doutor Gabriel? Bom, mesmo sendo o voto vencido, eu vou esclarecer o meu pensamento. Eu não estou conhecendo do recurso apresentado pela Procuradoria e explico o porquê e as razões de seu fundamento pelo não conhecimento. Pois bem, analisando o recurso, eu tive uma grande dificuldade de entender sobre o que era a impugnação de fato do recurso, porque ele é genérico demais. E eu entendo que existem princípios, né, na justiça desportiva, como da oralidade, da celeridade, princípios que fogem um pouquinho da formalidade, mas eles são aplicados principalmente na primeira instância. Tanto é que o artigo 138, primeiro, ele estabelece que há necessariamente ter razões, e não apenas para devolver a matéria, mas para se discutir a matéria de fato. E aí, analisando o caso, veja bem, eu vou pedir, Vênia, aqui apenas para ler alguns pontos. Vou para o voto transcrito da relatora. Tendo em vista o que consta da denúncia, corroborando pela súmula, que goza de presunção de veracidade, e em especial em razão de já terem os denunciados Paulo Henrique de Paiva e Alain Gomes Requiere sido punidos, voto por suas absolvições, seguindo o entendimento já consolidado por esta comissão no tocante à aplicação do segundo cartão amarelo, como muito bem falou agora o procurador-geral. Entretanto, quando buscamos no recurso, veja bem, o recurso trata assim, destaca-se que, neste caso, não se trata de infração de pequena gravidade, porque o recorrido expôs os demais atletas contra a autoridade do árbitro, haja vista que os outros dois atletas da mesma equipe tentaram se impor sobre a sua autoridade, foram expulsos os atos posteriores, expulsões foram reflexos de ação do recorrido e tentaram não o fazendo por circunstâncias alheias. Desta forma, me parece que não foi impugnado de fato a questão que já é aplicada, todos nós temos conhecimento, e achei muito interessante ter vindo a este momento da discussão sobre a aplicação da penalidade quando há a instrução pelo segundo amarelo. A gente já conversou várias vezes entre nós aqui sobre a possibilidade até de sumular sobre o assunto. Entretanto,
eu verifico que fugiu aqui do princípio da dialeticidade, ou seja, não houve uma impugnação de fato com relação a isso. E ficou algo até perdido. Foi esclarecido aqui na sustentação oral, mas para quem está analisando como nós, é importante que se tenha isso. É importante que a Procuradoria cada vez mais traga esses pontos importantes e claros para que nós possamos analisar. Então, não houve isso. Tá? Então, eu estou entendendo, com base no artigo 283 do CPJD, também com o seu artigo que trata sobre os princípios, no artigo 2º, que não foi atendido o princípio da dialeticidade. Por esta razão, eu não conheço do recurso, né, interposto pela Procuradoria. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Deixa eu colocar aqui. Perdão, minha voz vai falhar um pouco, eu estou gripando um pouquinho. Se alguém tiver interesse em alterar o voto, não há problema algum. Mas eu, em relação ao conhecimento ou não, eu vou acompanhar o relator também, tá? Então, por maioria, a gente conhece, para que a gente possa apreciar os argumentos que foram trazidos aqui pela Procuradoria nas razões recorrentes, né? E eu faço isso, inclusive, com base no princípio da primazia da decisão de mérito, né, que acho que também contempla o presente caso, entendo que é aplicável, e então a gente vai avançar em relação aos julgamentos, especialmente agora, acredito que a Acho gente que o doutor Lúcio pediu a palavra, presidente. Perdão? Acho que o doutor Lúcio pediu a palavra. Eu pedi a palavra, sim, só porque fugiu aqui, meu áudio cortou. Eu queria saber se o recurso, eu não ouvia direito, o 258 não foi objeto do recurso? Ele não atacou a invasão em campo? Não. Doutor Gabriel? Hã? Não. Não, só falou mesmo só dos 2 cartão amarelo? Não, ele não fala nem do cartão amarelo, ele só fala que deveria ter sido observado que a expulsão foi agravada porque eles invadiram o campo depois de um parágrafo exclusivo. Eles não atacam especificamente as expulsões. Esse é o problema. Eu vou, então, presidente, eu vou rever meu voto, eu vou pelo não conhecimento. Eu vou alinhar ao voto do doutor Gabriel. Perfeito. Então, doutor Lúcio e doutor Gabriel, doutor Antônio Lúcio e doutor Gabriel votam pelo não conhecimento. Se alguém mais se manifestar em relação ao não conhecimento, a gente vai fazer o cômputo para verificar se a gente avança ou não com o julgamento. Não havendo manifestação, então a gente vai avançar com o julgamento, especialmente agora em relação à preliminar, se eu não me engano, que tem, né? Eu acho que a gente pode fracionar com a preliminar e depois com cada atleta, pode ser assim, doutor Rodney? Pode. Então, por maioria, a gente conhece e a gente avança agora em relação à preliminar. Em relação à preliminar de nulidade, nas razões do recurso oposto contra a decisão absolutória do recorrido Paulo Henrique, a Procuradoria argui preliminar de nulidade sob argumento que a testemunha invocada para depoimento em favor do atleta estava acompanhando toda a sessão de julgamento desde o seu começo, tendo inclusive acompanhado a exposição de argumentos da Procuradoria e da defesa do atleta, bem como o depoimento pessoal deste. Ao caso, a testemunha era o outro atleta denunciado, no caso, o recorrido Alan Gomes Riquieri. A Procuradoria entende que não foi observada a determinação de incomunicabilidade da testemunha, asseverada pelo parágrafo 6º do artigo 64 do CBJD, alega também que no depoimento o testemunho teria sido impugnado
através de contradita, sem qualquer manifestação por parte da auditora relatora ou da presidência da sessão. Assistindo à gravação do julgamento no YouTube, foi verificado que o chamamento da testemunha se deu em último momento, transformando um dos denunciados em testemunha do outro. Todavia, sem que se prestasse, naquele momento, o devido compromisso na forma do 63, parágrafo 1º do CBJD, apesar da relatora admitir o depoimento sem qualquer restrição. Faço aqui um parêntese para destacar que, com o advento das audiências telepresenciais, um problema se colocou, e eu havia até comentado disso antes do início da nossa sessão, e que agora se levanta nessa presente preliminar, que é de como se garantir a incomunicabilidade das testemunhas quando as mesmas não estão presentes ou estão em outro lugar através da sessão virtual. A nosso ver, o julgamento presencial, em geral, nem sempre se mostra compatível com o devido processo legal, na medida que ele não permite aos juízes constatar nem assegurar o isolamento ou a incomunicabilidade das testemunhas e das demais pessoas envolvidas na sessão, de forma que se proceda uma oitiva separada sem que se ouça o depoimento umas das outras, como assegurado, por exemplo, nos termos do artigo 385, 387 e 456 do Código de Processo Civil, por exemplo. Em termos práticos, o que pode acontecer é que a oitiva das testemunhas fora do órgão jurisdicional apresenta grande possibilidade de interferências externas no depoimento, mediante comunicação de testemunha com parte, com advogados, ainda acesso a escritos e outros documentos. Corre-se, assim, um grande risco de violação do princípio do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório. E, portanto, a audiência realizada nessas condições ela pode ser declarada nula. Em todos os ramos do direito, nós temos o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, que constitui garantias fundamentais e basilares decorrentes do Estado Democrático de Direito, inaugurado pela Constituição Federal de 88. Esses princípios envolvem o direito de informação e participação processuais. Pelo princípio do contraditório, o julgador que conduziu o processo ele tem que conceder às partes para se manifestar e influenciar na decisão final e caracteriza como o direito das partes e um dever do juiz em garantir isso. De forma expressa, o nosso CBJD, ele, no seu artigo 2º, incisos 1 e 2, ele prevê os princípios da ampla defesa do contraditório como basilares também para sua aplicação e interpretação aqui dos nossos julgamentos. Por outro lado, todos os estatutos processuais encontramos o estabelecimento de um conjunto de normas relativas à produção da prova oral, de modo a garantir que tal prova seja segura juridicamente, válida, desembaraçada e, por consequência, legítima. O grande dilema se dá no direito das partes em obterem em prazo razoável a solução integral de mérito, concluída a atividade satisfativa, e do outro que é assegurado o direito à ampla produção de prova, como todos os meios de recurso inerentes. Há que se pesar que, entre alguns princípios aplicados aos nossos julgamentos, há que se pesar entre alguns princípios que aplicamos aos nossos julgamentos. Não se pode garantir uma prova isenta em um julgamento telepresencial se esse estiver sendo transmitido em tempo real por qualquer meio de comunicação. De qualquer forma, deve ser coordenada também a entrada das testemunhas na sessão do julgamento virtual, como presente, por exemplo, de modo que se garanta a incomunicabilidade das testemunhas. Voltando ao caso em tela, eu entendo, sim, que houve violação do parágrafo 6º do artigo 64 do CBJD, afrontando o princípio de incomunicabilidade da testemunha, posto que a gravação nos mostra a presença da testemunha acompanhando a sessão desde o seu princípio, inicialmente admitida na condição de indiciado, a ser julgado no mesmo processo que aquele que seria beneficiado com seu testemunho. Todavia, revendo o vídeo do julgamento e considerando o voto escrito da relatora, eu vislumbro que a decisão não se refere nem levou em consideração o depoimento prestado pela testemunha. Aliás, sequer houve manifestação a respeito da impugnação apresentada pela Procuradoria nesse sentido, em relação à contradita da testemunha na ocasião.
e, assim sendo, eu me estudo no artigo 64.2 do CBJD para rejeitar a preliminar de nulidade, posto que eu entendo que a melhor solução se dará na análise do mérito da presente questão, presidente. Perfeito. Então, doutor Rodney reconhece as mazelas da videoconferência, dos julgamentos por videoconferência, né? Inclusive, no caso, em apreço, mas rejeita a preliminar. Acredito que por não ter ocorrido uma menção expressa, não ter tido um prejuízo, né? Então, por tal razão, vamos avançar para a coleta dos votos com o doutor Lúcio. Como se manifesta, doutor Lúcio, em relação à preliminar? Presidente, eu ser coerente, meu voto, eu já votei pelo não conhecimento do recurso. Quanto à preliminar de nulidade, eu vou votar também pelo não conhecimento da preliminar. Atacar o mérito. Então, você vai declarar a nulidade ou não vai apreciar por entender que não houve prejuízo e vai avançar? Sim. Então, avança no julgamento. É isso? Avança no julgamento. Então, vota rejeitando, em relação à preliminar, também o doutor Antônio Lúcio. Ótimo. Então, o doutor Osíris. Acompanho o relator e rejeito também a preliminar. Doutor Rogério. Acompanho o relator. Perfeito. Após o doutor Rogério, nós temos aqui, pela ordem, o doutor Tiago. No mesmo sentido, presidente, do relator, não tendo tido a oitiva qualquer influência com relação à decisão da relatora, no mesmo sentido. Doutor Gabriel. Eu peço um minuto, por favor, estou fazendo uma checagem aqui. Um minuto. Um instante, não demora. Peço desculpas pela demora, estou retomando a palavra. Eu fiz fazer uma checagem no regimento interno do tribunal. O tribunal ele é omisso com relação à questão de oitiva de testemunha, né, só se baseando no CBJD. Eu acho que a interpretação desse parágrafo 6º ele é um pouco complexa, né? O relator virá as testemunhas de forma separada e sucessivamente. Separada não significa que elas têm que estar fora da sala ou na sala, né? Fica em aberto essa situação. Entretanto, também analisando o voto, verifiquei que não há nenhum prejuízo, porque a auditora, relatora da comissão disciplinar, não utilizou dos depoimentos. Então, eu estou acompanhando a decisão do relator. Eu também entendo da mesma forma, como não houve um prejuízo manifesto, e o julgamento, acredito que deva prosseguir para apreciação do mérito. E retorno a palavra do doutor Rodney, para a gente poder avançar.
Pois não, presidente. Então, vamos continuar aqui em relação ao mérito do recurso, né? Tendo presente recurso sido recebido apenas no seu efeito devolutivo, eu passo a analisar a decisão atacada pelo recurso da Procuradoria. Em relação a ambos os recorridos, a fundamentação da decisão é rasa e fundada apenas no entendimento dominante nas comissões que, em se tratando de suposta infração de natureza leve, os casos de expulsão do segundo cartão amarelo implicam em absolução sumária, como se comprova no fundamento da decisão, que consta o seguinte, como fundamento único para os dois atletas, inclusive os recorridos. Tendo em vista o que consta da denúncia, corroborado pela súmula, que goza de presunção de veracidade, em especial em razão de já terem os denunciados Paulo Henrique de Paiva e Alan Gomes Riquieri sido punidos, voto por suas absolvições, segundo o entendimento já consolidado por esta comissão no tocante à aplicação do segundo cartão amarelo. Note-se, pois, que não houve qualquer análise das circunstâncias que levaram à expulsão e sequer uma apreciação individualizada das condutas atribuídas a cada um dos requeridos. Recorrendo à leitura da súmula, encontramos que, no caso do recorrido Paulo Henrique de Paiva, o mesmo recebeu o primeiro cartão amarelo aos 17 minutos do segundo tempo de jogo, por parar uma jogada segurando a camisa do seu adversário. Já o segundo cartão, que foi motivador da sua expulsão, foi dado aos 42 minutos do segundo tempo, ou seja, 2 minutos depois de sua substituição, quando já se encontrava no banco de reserva de sua equipe e passou a reclamar ostensiva e ofensivamente contra as decisões da arbitragem. Informa ainda que deixou o campo após muita resistência. Já no que se refere ao recorrido Alan Gomes Riquieri, o documento sumular informa que este recebeu seu primeiro cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo de jogo por calçar o adversário na disputa de bola. Já a sua expulsão pelo segundo cartão amarelo se deu nos acréscimos do segundo tempo da partida, quando o mesmo calçou o adversário de uma forma temerária. Nota-se ainda que, do relato da súmula, emerge que o atleta, embora tenha saído de campo sem maior resistência no primeiro momento, voltou a campo após o encerramento da partida, quando, segundo o relato, teria tentado agredir os componentes do quadro de arbitragem, sendo necessária intervenção policial para conter o denunciado, sendo ainda necessário o uso moderado da força e utilização de gás de pimenta nesse momento. Sobre os fatos, aliás, a decisão se mostra silente, inclusive havendo omissão da decisão quanto à denúncia de invasão de campo, a qual deixou de ser apreciada. Conforme já informado, foi ouvido também o recorrido Alan Gomes Riquieri como testemunha do recorrido Paulo Henrique de Paiva, limitando a informar, nesse caso, que não teria havido resistência e que sua expulsão teria sido injusta. O conjunto de defesa dos atletas, em primeira instância, e suas manifestações em contra-razões de recurso foram levadas basicamente no sentido de atacar a presunção de veracidade da súmula, preceituada pelo artigo 58 do CBJD. Do depoimento pessoal dos recorridos e mesmo do testemunho contraditado, não se poderia esperar outra coisa senão a negativa dos fatos e a sua suavização. Todavia, quanto ao mérito, entendo que os recorridos não apresentaram no curso do presente processo qualquer elemento probatório capaz de elidir a presunção de veracidade da súmula da partida. Não houve qualquer produção de prova que fosse suficientemente aceitável para a elisão da presunção de veracidade que permeia a súmula do jogo. Infelizmente, mesmo em tempo de comunicações que permite a transmissão em tempo real de qualquer evento, não foi trazida aos autos qualquer filmagem, por mais curta que seja, que contrariasse o relato do árbitro. Assim sendo, apesar do posicionamento dominante de que as expulsões decorrentes do segundo cartão amarelo de infrações de menor potencial ofensivo não devam ser sancionadas, entendo que esse entendimento privilegia o mau comportamento de alguns em contraposição àqueles que buscam a disputa desportiva dentro do fair play.
Vale, por fim, citar a objetividade jurídica dos artigos citados na denúncia. O artigo 258 visa assegurar a manutenção dos princípios desportivos, notadamente no tocante à disciplina dos seus integrantes, né? E aí, quando ele recrimina, no caso de um deles, a reclamação ostensiva contra as marcações da arbitragem. No 254, quando busca punir quem usa de força, de forma exacerbada, no caso, e amolda ao segundo recorrido, na verdade, e aí falando da sua ação temerária imprudente, assim como do 258B em relação à invasão de campo ao final da partida para dificultar ali o andamento e também para reclamar e tentar agredir os árbitros, né? Resta, assim, evidenciado que a tese da defesa e os depoimentos não se mostraram suficientes para elidir a presunção de veracidade, que milita em favor da súmula de jogo, merecendo, ao contrário do posicionamento da decisão tomada no juízo do piso, penalização das infrações indicadas na denúncia, na medida dos atos praticados por cada um dos recorridos. Agora, eu só pergunto, presidente, e aí, no caso, aí se vai ser feito em relação a cada um deles agora na decisão, se eu fatio ou se eu posso dizer em relação aos dois, a decisão. Eu acredito que seja melhor fatiar, e aí cada um se manifesta em relação especificamente a cada conduta, né? Primeiro recorrente, segundo recorrente. Aliás, recorridos, né? Então, pelo exposto, eu conheço do recurso para inicialmente rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário apresentado pela Procuradoria de Justiça Desportiva e, acatando, no caso, a devolução completa da apreciação da matéria, reformo a decisão da primeira comissão disciplinar, condenando, primeiramente, o denunciado Paulo Henrique de Paiva por infração ao 258, parágrafo 2º do CBJD, a pena de uma partida de suspensão, a qual substituo pela de advertência na forma do parágrafo 1º do citado artigo, ante a ausência de informações acerca dos antecedentes do atleta. Ótimo. Então, você está dando provimento. Para absolver, eu condeno e substituo pela advertência. Sim. Ótimo. Então, você está dando provimento, dando provimento para condenar 258, parágrafo 2º. Doutor Antônio Lúcio, como se manifesta em relação ao Paulo Henrique de Paiva? Ele deu provimento, uma partida... Para uma partida e substituiu. A advertência. Esse que foi só os 2 cartões amarelos. Isso. Paulo, então tá, eu acompanho o relator. Doutor Osíris. Eu também acompanho o relator, principalmente pelo fato de ele ter resistido à saída de campo, um ato realmente grave. Acompanho o relator. Perfeito. Doutor Rogério. Acompanho o relator também. Doutor Tiago. No mesmo sentido, presidente. Em virtude da Doutor Gabriel. Eu acho esse tema muito importante de ser discutido. Eu, na época de defensor da Ativo, já usei essa tese para absolver os atletas. A comissão disciplinar também entendeu que era importante utilizar essa tese do 2º cartão amarelo para absolver atletas. E isso me parece que virou uma conduta a ser utilizada, uma jurisprudência ali velada, né? Então, isso é importante, talvez, nós aqui do Tribunal Pleno até discutir sobre esse tema e poder dar um norte a isso. Então, é bem importante. Muitas ações, muitas denúncias são feitas com base no 2º amarelo e, às vezes, acaba enchendo o tribunal de demandas que, às vezes, são desnecessárias
A penalização que ela é feita pelo regulamento da automática, né, 2 amarelos de automática, ela é uma penalização já exposta. Então, de fato, esse atleta já foi punido quando ele recebe 2 amarelos, se transforma no vermelho, ou quando ele recebe 3 amarelos em partidas alternadas, né? Então, eu acho que condená-lo, nesse caso, que foi porque ele não quis sair do banco de reservas, fez uma dificuldade de sair, para mim, não tem lógica essa pena. Você vai condenar no 258 a uma partida e depois vai dar uma advertência, me parece que a pena do cartão vermelho, da suspensão automática, ela já é suficiente. Então, nós estamos dizendo que o entendimento adotado pela turma, né, da comissão disciplinar, é suficiente. Eu entendo, e aí talvez o próximo caso vai ser melhor para explicar isso, é que deve-se existir um limite de interpretação. Quais fatos são graves a ponto de que um segundo amarelo ele deve ser aplicado para virar uma denúncia, de fato, né? E se for assim, você vai poder aplicar uma denúncia para o primeiro cartão amarelo, para o segundo cartão amarelo, e qualquer outra penalidade que ele possa vir a sofrer, né? Então, eu acho que isso tem que ser bem delimitado e entender os fatos, entender o que a súmula traz, entender todos os elementos. É uma pena que a gente não tem vídeo, né? Acho que esse campeonato não é transmitido. E aquelas partidas que são complexas e aconteceu algum fato que foge à expulsão do vermelho, ou um árbitro aplicou errado, né? Um cartão que deveria ser vermelho aplicou, mas a gente tem que tomar cuidado para não ter uma interferência do tribunal nas decisões dos árbitros, porque aí nós vamos estar transformando esse cartão em uma suspensão maior para ele. Então, esse ponto aqui eu vou manter a decisão de piso, negando provimento ao recurso apresentado pela Procuradoria. Estou abrindo divergência. Presidente, só um esclarecimento de fato que o doutor Gabriel trouxe. Na verdade, a pena aplicada pelo doutor Rodney é um jogo a mais do que o automático. Não. O automático conta pelo regulamento como Ela o estaria, jogo. o que aconteceria efetivamente? Ao invés de absolvido, ele passaria a ter uma coisa já cumprida, mas ele teria a anotação da advertência. Mas a advertência anota? Salvo engano, a advertência não anota no... Anota, inclusive para... mas tem que dar uma olhada no regulamento, porque, salvo engano, a advertência, até no regimento interno, a advertência não deveria. A advertência é só um puxão de orelha. Ele está aí por isso que ele perde ali a sua questão de primariedade. Não perde, ele foi advertido. Você ele não foi punido. Você foi substituído. Por exemplo, de uma futura, exato, perfeito, doutor Lúcio, concordo. Uma futura advertência ele não poderia receber, porque ele já teria uma advertência antes. Na verdade, não tem efeito prático a condenação, é isso que eu defendo. Se você dá um jogo para ele já teve a automática, empatou, ou seja, já cumpriu uma pena fora, aí você transforma em advertência, no final das contas não tem efeito prático. Perdão, a mesma decisão que nós demos aqui condenando ele. E, ao meu ver, aí até muito bom levantar esse tema, que a advertência, ao meu ver, não gera premialidade. Só se ele for condenado no 258, ele fica com um jogo, aí ele deixa de ser primário. Aí não transforma em advertência, porque senão ele está recebendo aí uma bonificação. Ele não vai poder, depois disso, receber uma outra advertência e ficar reiterando. Mas aí a gente está dizendo que ele pode fazer isso várias vezes, né? Perdão, acabei caindo, doutor Gabriel, não peguei a conclusão do seu voto, eu entendi a manifestação em relação a, aparentemente, não atingir a finalidade, né? Mas eu não peguei a sua conclusão em relação se você está acompanhando ou não o relator. Negando provimento, senhor presidente. Estou negando provimento ao recurso com base no fato que eu entendo que o 258, parágrafo 2º, inciso 2, se aplicar a pena de uma partida
e dar uma advertência, eu entendo que é a mesma decisão se ele cumprir pelo automático. Então, também não faz sentido essa aplicação. E não foi tão grave assim o fato dele não ter. Ele deveria ser punido, aí não é pela expulsão do amarelo, é por uma outra infração ele ter ficado. Então, a gente teria que analisar uma infração isolada. É por isso que eu falei, quando eu levantei uma questão de ordem, que o recurso da Procuradoria ela não ataca esse fato. Esse é o problema desse julgamento do mérito. Porque nós estamos julgando uma coisa e a Procuradoria depois fala outra. Esse é um problema. Presidente, só assim, meio que deixar claro aqui que, na verdade, além de não concordar, obviamente, o grande problema desse julgamento é o relatório do auditor em primeira instância. Esse que é o fato, porque lá no relatório que não dispõe absolutamente nada sobre os fatos. Ele simplesmente diz que deixa de aplicar a penalidade em função do segundo cartão amarelo. Com base nisso, a Procuradoria também, com base no relatório, isso prejudica a manifestação da Procuradoria em momento posterior. De qualquer forma, por conta de a gente ter superado a questão do conhecimento, a gente tem que enfrentar a matéria que foi trazida para julgamento, né? E, por maioria, o resultado que nós temos é para que seja reformada a decisão de piso. Pelo que eu percebi, não sei se alguém se manifestou acompanhando o doutor Gabriel depois, porque eu caí aqui por um minuto, mas pelo que eu percebi, ninguém acompanhou. Eu só tive uma dúvida, mas me foi esclarecido, eu vou acompanhar o relator. Eu também acompanho o relator, acredito que a aparente não ter a eficiência necessária, né? A penalização necessária, na verdade, eu acho que acaba com a primariedade do atleta, por conta ainda que seja convertido em advertência. Então, por conta disso, eu vou acompanhar o relator também. Apesar do doutor Gabriel ter uma manifestação muito respeitosa, ainda assim eu acompanho o relator. Então, senhor presidente, estou abrindo uma questão de ordem para discutirmos aqui se a advertência acaba com a primariedade ou não. Eu acho que isso é importante decidirmos nesse julgamento, porque eu já estou abrindo divergência dizendo que eu não concordo, me parece que o doutor Rodney concorda, Vossa Excelência também, mas eu discordo e eu acho que isso deveria ser definido até para fins do tribunal. O tribunal tomar decisões no futuro e constar anotações. A advertência é causa de mas não é pena. acabar a primariedade ou não, né? Então, Exato. A gente tem que se manifestar sobre o caso concreto. Como não está em análise a meus questão colegas, da primariedade... Eu sei, mas... Então, mas aqui é uma questão de ordem sobre o fato que se apresentou. Qual é a extensão desse julgamento? Então, eu particularmente entendo que não há necessidade de me manifestar em relação a isso. Se, porventura... eu entendo e estou fazendo esse requerimento, presidente. Eu estou fazendo o requerimento. Não, ótimo. E por isso que eu vou oportunizar a palavra para cada um, se porventura queiram alterar a votação, entendeu, doutor Gabriel? Se porventura... Não é alterar a votação. A grande questão é o seguinte: não se discutiu aqui se a advertência entende-se que acaba a primariedade do atleta. A questão de ordem nesse sentido. Acaba ou não acaba? A advertência, para mim, é uma bonificação a esse atleta, porque você só vai aplicar a advertência para ele se ele tiver boa conduta, ele for primário e tudo mais. A questão é, acaba com a primariedade ou não acaba? Porque ele pode praticar a mesma infração novamente. Tanto é que se era só manter o 258 e não aplicar a advertência. Então, na verdade, doutor Gabriel, o que acontece? A gente não está apreciando se ele tem uma advertência e no julgamento vai ter necessidade de avaliar a primariedade dele ou não. A grande questão é, deve-se aplicar a advertência? Pelo menos essa é a minha visão. Se alguém entende de forma diversa, igual o doutor Gabriel entende, que se manifeste, entendeu? Não vejo necessidade, vão verificar aqui agora se a advertência vai ou não acabar com a primariedade.
Na verdade, a gente tem que verificar qual vai ser a sanção aplicada. Não se a primariedade vai acabar ou não com a primariedade. Se a advertência vai acabar com a Aí a primariedade. mensagem que a gente passa para esse atleta é qual? Que ele está advertido E que ele pode fazer pelo de menos novo. na minha visão, Ou não. ele, Essa é a se questão. porventura reincidir, ele já não é mais Senhor primário. presidente, essa é a questão. Na sua visão, existe uma visão que é adotada pelo tribunal. O tribunal tem que ser unificado e pacificado. Não há necessidade de unificação na minha visão. Doutor Quando eu Osiris, coloco, só para esclarecimento. Não teve necessidade de decidir isso. Agora, não. na verdade, doutor Lúcio, né, por conta de ser o vice-presidente, doutor Lúcio, quer se manifestar? Doutor Lúcio está sem o áudio. Doutor Rogério, quer se manifestar? Sim. Bom, eu entendo que, em que pese as matérias, as questões levantadas pelo doutor Gabriel foram absolutamente pertinentes. Eu acho que a gente, de fato, pode se reunir para poder discutir com mais acuidade técnica essa questão relacionada à primariedade e à advertência, mas eu penso que, neste momento, não há a obrigação de nós fazermos isso. Nós estamos vinculados à manifestação acerca do mérito dos recursos. Mas, para acalento aí dos colegas, se os colegas me sucederem entenderem nesse sentido, eu reitero a minha filiação, entendimento esposado pelo doutor Rod, no sentido de que a advertência é, sim, uma penalidade e ela, de fato, afasta a primariedade do atleta, como eu penso. Perfeito. Então, doutor Lúcio, acho que tinha caído, doutor Lúcio? Caiu, voltou agora, eu não peguei aí o final da discussão. Então, a questão que está sendo posta aqui pelo doutor Gabriel é se há necessidade de apreciar se a advertência acaba com a primariedade ou não e se há necessidade de alterar a votação já realizada por conta disso. Não, Olha, alterar a votação, não. Isso não. Alterar a votação, não. A votação permanece a mesma. A questão é a extensão dessa advertência. Não é alterar a votação. Ninguém vai alterar o voto que já deu. Não é isso que eu estou propondo. Se a pessoa entender, então... Não, ela só vai decidir se é primário ou não é primário. Então eu vou voltar gente, ao meu voto. eu posso dar minha opinião. Nós poderíamos debater, como o doutor Gabriel falou, a necessidade de debater essa questão e outras mais em uma outra oportunidade. Vamos faltar isso em tema aí, vamos ver se virar, como ele falou dos dois amarelos, vai ter que virar, sumular isso, para ver se já fica uma jurisprudência, essa primariedade, vamos estudar isso mais a fundo, para a gente poder dar uma opinião mais concreta. Inclusive, entendendo o objeto do julgamento, né? Eu respeito o objeto do Gabriel, mas eu também respeito, mas eu acho que mas esse tema aí, nós temos que levar ele em pauta, com certeza. A primariedade ou não, acho que é objeto de uma outra oportunidade, isso debate. Então, o doutor Tiago já se manifestou, doutor Rodney também, doutor Gabriel, acho que é superada essa questão que está sendo colocada em debate, tá? Ok. Então, a gente, por maioria, a gente está dando provimento para condenar no 258 e substituído pela advertência, e aí a gente avança para o próximo recorrido, que é o Alan Gomes. Correto, doutor Rodney? Correto. Em relação ao denunciado, recorrido Alan Gomes Vicchieri, eu entendo que resta comprovada a infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, e o condeno em uma partida, é o mínimo aplicado no artigo,
E por infração ao artigo 258b, parágrafo 2º, da invasão, eu condeno a pena de 2 partidas de suspensão, que eu considero por definitivas em razão da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como de quaisquer outras informações acerca dos antecedentes do atleta. Perfeito. Então, em relação ao Alan Gomes, você está dando provimento para condenar em uma partida no 254 e em 2 partidas no 258, né? Como se manifesta o doutor Antônio Lúcio? Só uma pergunta. Na súmula, ao relator, a súmula de jogo, ele precisou de ser contido pela polícia na invasão dele de campo? Eu fiz aí gás lacrimogêneo? Sim? É claro que fala ali de uso de força e ainda spray de pimenta. Gás de pimenta. Eu acompanho o relator. Doutor Osíris. Eu também acompanho o relator na íntegra. Doutor Rogério. Está sem o áudio, doutor Rogério. Eu acompanho o relator, um caso absolutamente diverso da situação narrada anteriormente, né, pelo outro denunciado, pelo outro recorrido. Esse caso, de fato, há de haver uma reprimenda mais intensa. Acompanho na íntegra. Só pela ordem. Estão me ouvindo? Ouço. Alô? Sim. Estão me ouvindo? Eu estou sem Sim. imagem. Eu estou com um problema aqui no meu... Acho que é de bateria. Estão te ouvindo. Estão me ouvindo? Então tá bom. Ouvindo. Vou tentar mexer aqui e ver se volta a minha imagem. Voltou. Eu estou sem bateria. Doutor Rogério já se manifestou. Quer se manifestar, Lúcio, de alguma forma? Não. É só porque eu não estava... Eu estava sem... Pensei que vocês não estavam me ouvindo de novo. Só isso. Então, avançamos para o voto do doutor Tiago. Acompanho o relator, presidente. E doutor Gabriel? Eu não entendi, eu queria um esclarecimento. Por que aplicar o 254 nesse caso? Foi qual o fato? 254 foi a jogada brusca, no caso aqui, com ação temerária ou imprudente. É a descrição fática constante da súmula. E o 258B foi por todo o resto da confusão? Invasão do campo, tentativa de agressão e o uso a ponto de necessidade da polícia intervir, inclusive com gás de pimenta. Desculpe, eu não tive acesso ao voto, acabei recebendo muito em cima da hora. Bom, com relação ao 254, parágrafo 1º, inciso 2º, eu vou desclassificar esse artigo. Eu vou desclassificar por 250. Primeiro, porque a gente tem que ter a sensibilidade de entender o que o árbitro viu para aplicar um cartão amarelo nessa disputa de bola de forma temerária, como ele escreveu e o que ele vê como disputa temerária. Então, se ele entendeu que era para um cartão amarelo, eu estou entendendo que é um ato hostil na disputa da partida. Então, eu estou aplicando 250, desconsiderando. Né? E aí, em um sentido muito parecido do anterior, como foi a votação, perdão, que fugiu da minha. Eu vou aplicar praticar um ato desleal. Tá? Eu estou entendendo que é praticar um ato desleal a pena de uma partida e também estou substituindo ela pela pena de suspensão de advertência para uma partida. Com relação ao 258B, parágrafo 2º, que é essa invasão, o 258B, correto? Parágrafo 2º, é isso? Só um minuto. Deixa eu... Isso.
por adentrar o campo de jogo. Invadir Exato. local destinado à equipe de arbitragem, 258B, né? E O local da partida, prova equivalente durante a realização. Eu estou acompanhando, eu estou dando a pena máxima. Qual foi a pena que o senhor deu? 2 partidas. Eu estou aumentando para 3, que eu achei que foi muito grave o que aconteceu. Para ter até spray de pimenta. É como voto, senhor presidente. Ótimo. Então, a gente tem aqui na votação do Dr. Rodney, Lúcio, Osíris, Rogério, Tiago, se manifestando pela procedência para condenar no 254 uma partida e no 258 em 2 partidas, enquanto que o Dr. Gabriel abriu uma divergência em relação à desclassificação no 254 para 250 com a pena de advertência e no 258 agravando a pena para 3 partidas. Nesse caso específico, eu vou divergir de todos os meus companheiros, todos os meus pares, em relação à primeira sanção que foi estabelecida por se tratar de segundo cartão amarelo, né? Então, por conta disso, eu particularmente não dou provimento ao recurso, enquanto que o 258 eu acompanho o relator. E, assim sendo, por maioria em relação ao recurso apresentado em relação a Alan Gomes, Rita, a gente estabelece que uma sanção no 254 de uma partida e também por maioria no 258 em 2 partidas, salvo se alguém quiser se manifestar alterando o seu voto. Presidente, só deixar claro 258B, né? Só para não sair na... 258, exato, perdão. Aqui faltou o B. 258B. Parágrafo 2º, né, do CBJD. Então, senhores, acredito que tenhamos trabalhado bem. Agradeço imensamente os pensamentos que foram debatidos aqui, especialmente aos relatores que nos brindaram aqui com os seus conhecimentos, e espero que a gente possa se encontrar presencialmente o mais breve possível para a gente poder matar a saudade de todo mundo. E assim eu encerro a sessão de julgamento, dando uma boa noite para todos. Boa noite para todos. Desculpa a saída rápida. Boa noite. Até logo, senhor. Eu podia fazer uma sessão